Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. O tema de hoje é núcleo e imagem. Vamos à definição de núcleo e imagem. Sejam U e V dois K espaços vetoriais e T de U em V uma transformação linear. O conjunto formado pelos vetores U's do domínio, tal que T de U dá o vetor nulo do contradomínio, é chamado núcleo de T e denotado por NUC de T. Já o conjunto formado pelos vetores V do contradomínio, tais que existe um vetor U no domínio com T de U igual a V, é chamado imagem de T e denotado por IM de T. É interessante chamar a atenção que o núcleo é um subconjunto do domínio e o núcleo não é vazio, pois T de 0 é igual a 0, como vimos nas propriedades de transformação linear. Então, pelo menos o vetor nulo pertence ao núcleo. De forma análoga, a imagem é um subconjunto do contradomínio. E a imagem também não é vazia, pois, novamente, T de 0 é igual a 0. Então, pelo menos o vetor nulo pertence à imagem. Ilustramos nesse diagrama o espaço vetorial U, o espaço vetorial V, e o núcleo da transformação T e a imagem da transformação T. Então, percebam que T eleva U nessa parte rosada, e o núcleo, que é essa parte azul, é todo levado no zero de V. E diretamente o zero de U está ligado com o zero de V. A primeira proposição que vamos apresentar nos traz um resultado muito importante acerca de núcleo e imagem. Vejamos. Sejam U e V dois K espaços vetoriais e T de U em V uma transformação linear. Então, o núcleo é um subespaço do domínio e a imagem é um subespaço do contradomínio. Segunda propriedade, a transformação T é injetora se e somente se o núcleo tem apenas o vetor nulo, ou seja, se o núcleo é o espaço nulo. Então, nós temos agora com essa proposição duas informações importantes. Primeiro, que núcleo e imagem são subespaços. E segundo, para verificar a injetividade da transformação T, basta verificarmos se o núcleo da transformação tem apenas o vetor nulo. Acrescentamos aqui a seguinte informação. Nós vamos dizer que a transformação é sobrejetora se a imagem é igual ao V, ou seja, se a imagem é igual ao contradomínio. Vejamos então um exemplo de determinação de núcleo-imagem. Seja T a transformação do R2 no R3, definida pela expressão T de xy igual a x menos y, vírgula, x mais 2y, vírgula, y. Determinar o núcleo e a imagem de T. Por definição, o núcleo da transformação T é o conjunto formado pelos vetores x e y do R2, tais que T desses vetores dá o vetor nulo do contradomínio, ou seja, 0, 0, 0. Ora, mas essa igualdade vai acontecer quando a primeira entrada da transformação for 0, a segunda entrada da transformação for 0 e a terceira entrada da transformação também for 0. O que nos leva ao seguinte sistema de equações lineares. X menos y igual a 0, x mais 2y igual a 0 e y igual a 0. Da terceira equação, temos imediatamente que o y é 0. Substituindo este valor na primeira equação, tenho também que o x é igual a 0. Ou seja, o único vetor tal que t de xy dá 0, 0, 0 é o vetor nulo. Portanto, nós concluímos que o núcleo de T é apenas o vetor nulo. De forma análoga, por definição, a imagem da transformação T
são todos os vetores que têm esse formato, ou seja, x menos y, x mais 2y e y, tais que o x e o y são números reais. Observe que nós podemos retirar desse conjunto da imagem um conjunto gerador. E quem é o conjunto gerador? 1, 1, 0, vírgula, menos 1, 2 e 1. Fica aqui como sugestão para vocês demonstrarem que esse conjunto gerador, gera o seguinte subespaço vetorial: x, y, z do R3, tais que x menos y mais 3z é igual a zero. Podemos observar nesse problema dois pontos para fazer uma associação com a proposição que vimos anteriormente. Observe que o núcleo só tem o vetor nulo. Portanto, pela proposição, nós temos que T é injetora. Pois o núcleo de T só tem o vetor nulo. Inclusive, na proposição, se e somente se. O segundo ponto que a gente pode observar é que a imagem é um plano. Como podemos observar aqui em cima, o conjunto gerador só tem dois vetores, esse conjunto é ali, portanto é uma base. Logo, a sua dimensão é 2. Como a imagem é o subconjunto do contradomínio, que nesse caso é R3, e estamos aqui com um subespaço de dimensão 2, então a imagem não é igual ao contradomínio. Portanto, T não é sobrejetora. Pois a imagem da transformação não é o contradomínio todo. Vejamos mais um exemplo. Determinar o núcleo e a imagem da transformação linear T de R3 em R2, definida por T de x, y, z igual a x menos y mais 4z, vírgula, 3x mais y mais 8z. Por definição, o núcleo da transformação T é o conjunto das ternas ordenadas x, y, z do R3, tais que T de x, y, z é igual ao vetor nulo do contradomínio. Nesse caso, apenas duas entradas, 0, 0. Isso nos leva ao seguinte sistema de equações lineares: x menos y mais 4z igual a 0, 3x mais y mais 8z igual a 0. Esse sistema é equivalente a, vamos repetir a primeira equação, x menos y mais 4z igual a 0. Multiplicando a primeira equação por menos 3 e somando a segunda, temos menos 3x mais 3x, 0. Menos 3x vezes menos 3 vezes menos 1y, 3y. Somado com y, 4y. Menos 3 vezes 4 dá menos 12z. Somado com 4z, com 8z, eu tenho menos 4z. Igual a 0. Dessa segunda equação, nós temos que o y menos z é igual a 0, ou seja, que o y é igual a z. Guardemos esse resultado. Substituindo y igual a z na primeira equação, vamos ter x menos z mais 4z igual a 0.
ou seja, x mais 3z igual a zero, onde obtemos que o x é igual a menos 3z. Guardemos também esse resultado. Portanto, nós acabamos de determinar, de encontrar, que o núcleo da transformação T são todos os vetores da forma menos 3z, z e z, com z real. Passemos então a determinar agora a imagem dessa transformação. Também por definição, a imagem de T são todos os vetores da forma x menos y mais 4z, vírgula, 3x mais y mais 8z, tais que x, y e z são reais. Ora, dessa escrita podemos tirar o conjunto gerador para o subespaço imagem. Observemos que esse conjunto gerador tem dois vetores que não são múltiplos um do outro, portanto, são linearmente independentes. Com isso, esse conjunto é uma base para o subespaço imagem. Logo, a sua dimensão é 2. Ora, se a imagem é um subespaço do R2 e a sua dimensão é 2, então a imagem é igual ao contradomínio. Assim como fizemos no exemplo anterior, vamos aqui analisar quanto à injetividade e sobrejetividade. Inicialmente, observemos que o núcleo não deu apenas o vetor nulo. O núcleo é uma reta. Portanto, temos que T não é injetora, pois o núcleo da transformação é diferente do espaço nulo. E analisando o segundo ponto, vemos que a imagem é exatamente igual ao contradomínio. Portanto, T é sobrejetora. Pois a imagem de T é igual ao contradomínio R2. Encerramos aqui a primeira parte da aula 10. Bons estudos!